Oi, 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 tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo e este hoje é polémico. Hoje nós vamos falar sobre masturbação. Masturbação é pecado ou conhecimento? Vou responder um pouco sobre este assunto logo após a vinheta. Bom, bem-vindos ao canal, a este vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é João Ribeiro, eu sou especialista em relacionamento. E se você não está inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho e, além disso, deixa o teu comentário no final do vídeo, até mesmo sobre temas que tu queres ver aqui tratados no canal. Sim, porque nós vamos falar de tudo, explicar tudo, mas podemos ter a tua participação em ter algumas ideias para podermos falar aqui em futuros vídeos. Bom, o assunto de hoje é um assunto polémico, é um assunto que nos chega diariamente através das nossas redes sociais, que é a masturbação. Bom, durante muitos anos, ainda hoje, a masturbação continua a ser um assunto de tabu, carregado ao seu redor de crenças, dogmas e misticismo. Sim, misticismo ao ponto de se ouvir dizer no passado que se você se masturbar, cresce pelo na mão, se masturbar acontece isto, acontece aquilo. Mas até hoje existe ainda o dogma de que masturbação é pecado, e inclusive um pecado mortal, tanto para a Igreja Católica como para a Igreja Evangélica. A questão é, porquê que ela é pecado? Quando hoje os médicos, psicólogos, especialistas, urologistas, ginecologistas aconselham tanto o homem como a mulher a se tocarem e a conhecerem o seu corpo. Bom, muitas das vezes, tanto a mulher como o homem, mais a mulher, ela chega no relacionamento, no casamento, sem muitas das vezes conhecer o seu próprio corpo. Sem saber os seus pontos de prazer, os seus pontos erógenos. Isso porque masturbação é considerada pecado e não é bem vista aos olhos das comunidades, tanto evangélicas como comunidades católicas. E aí ambas estão na mesma balança. Talvez a Igreja Católica ainda seja a que mais proíbe e mais condena. A Igreja Evangélica sempre vê como um pecado. A Igreja Católica coloca ela mais como um pecado mortal. Bom, mas os médicos dizem que é um conhecimento. E na realidade, sim, os médicos têm razão. É um conhecimento, tanto do homem como da mulher. Contudo, o homem ele tem essa liberdade e é mais aceitável o homem se tocar e conhecer o seu corpo, se masturbar e ter prazer. Contudo, no caso da mulher, tocar-se, masturbar-se, descobrir os seus pontos de prazer, aí, além de ser pecado, não é bem visto hoje em dia, inclusive, pela sociedade. Os pais, quando o menino é pequeno e ele está com ereção, está mexendo no seu pênis, é tudo muito engraçado. Ele já é homem. Esse é macho. Mulher, quando ela começa a tocar-se, às vezes por uma coceirinha, com uma certa idade, quando ainda é criança, a mulher já é considerada errado, ela já é levada a uma situação de alertar que aquilo é proibido. Tanto que nomes de para pênis é pinto e são tudo nomes ainda mais ou menos aceitáveis. Já para mulher, falar sobre a vagina, nós falamos sobre a perereca, aranhas, tudo quanto é animal nojento ou animal que causa alguma repugnância. Então aí já se começa uma educação sexual para a criança muito errada. Então o homem depois ele consegue crescer, se masturbar é uma coisa normal, é errado perante os olhos da sociedade, tanto da católica como da evangélica, mas é aceitável. É errado, mas é um aceitável. No caso da mulher, é errado e não é aceitável e nem permissivo. Então, aí nós já começamos com um grande erro e uma grande separação. Depois, muitas das vezes, o casal vai para o relacionamento, para o casamento, e muitas das vezes não sabe
os seus pontos de prazer, não conhece o seu corpo, não conhece os seus, onde ele sente prazer. E muitas das vezes não sabe onde é o seu ponto de prazer, também não sabe dizer ao parceiro ou à parceira como gosta de ser tocado. Tá. Então, nesse ponto, a nível da medicina, sim, os médicos, os psicólogos, os urologistas, os ginecologistas, sim, têm razão. Toque, masturbação é um autoconhecimento. Contudo, é um autoconhecimento carregado de preconceitos, tabus, dogmas, crenças que levam ao ponto que é pecado. Bom, então nós precisamos entender porque é que a masturbação é pecado. Obviamente que a primeira instituição que colocou a masturbação como pecado foi a Igreja Católica. Tem algum respaldo bíblico? Não. Na Bíblia não fala absolutamente nada de masturbação. Fala sobre luxúria, fala sobre promiscuidade, mas propriamente a palavra masturbação ou o significado de masturbação na Bíblia não vem. O que é que acaba? Porquê é que a masturbação passa a entrar no campo do pecado? Pelo seguinte motivo. Ninguém se masturba a pensar no rato Mickey, ninguém se masturba a pensar nas princesas, ninguém se masturba a pensar em nada disso. Bom, quer dizer, se a pessoa tiver algum transtorno, alguma parte a nível de sexualidade que precisa ser tratada, às vezes pode ter esse fetiche de se sentir prazer por desenhos animados. Acreditem que existem fetiches para tudo, mas automaticamente a pessoa, quando liga à masturbação, ela liga a um pensamento solitário, a um prazer solitário que a pessoa faz imaginando alguma coisa. Então, para os evangélicos, para a Igreja Católica, a masturbação é pecado exatamente por isso, por ser uma coisa solitária em que o pensamento, esse sim é pecado. O ato em si da masturbação não é o ato grave. É o pensamento que rola dentro da tua cabeça que é considerado pecado. Ou então esse pecado é feito através de visualização de vídeos, de filmes pornográficos, e a visualização, a idealização dentro da tua cabeça, essa sim é considerado pecado. Bom, a Igreja, seja ela católica, evangélica, ainda tem a ideia de que o cônjuge é dono do corpo do parceiro ou da parceira. Ou seja, o homem é dono do corpo da mulher, a mulher é dona do corpo do homem. E aí, então, um gera o outro, é dono do outro e ele tem a liberdade. Então, masturbação, por exemplo, entre um casal como preliminar no momento do prazer já não é considerado pecado. Então nós temos que definir a masturbação solitária da masturbação de casal. Masturbação de casal para as igrejas católicas e evangélicas não é pecado, é preliminar e pode ser aceitável dentro do relacionamento de um casal casado. Se for um caso extraconjugal ou um namoro, aí sim volta a ser pecado para ambas as igrejas. O que nós hoje podemos dizer então? Que nós temos dois mundos que divergem. O mundo religioso e o mundo da saúde. Eles nunca se casaram. Muitas das vezes são mundos que entram em conflito. E no caso da masturbação, esse é um assunto grave. Em que um defende que é autoconhecimento e desenvolvimento da saúde sexual do indivíduo. No caso da religiosidade, é um pecado que não deve ser cometido pela pessoa. A não ser, claro, que você seja casado e seja considerado isso como uma preliminar entre o casal. Bom, nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio de decidir o que é aceitável ou não para nós. Bom, no caso da masturbação, é daquelas questões que nunca vai ter uma resposta, porque nós vamos sempre ter duas forças a trabalhar em sentidos contrários. Ou seja, para a religiosidade é e será sempre pecado, para a saúde, a medicina, é sempre um autoconhecimento e um desenvolvimento positivo da saúde sexual do indivíduo. Bom,
o que é que eu te posso responder sobre a questão se masturbação é pecado ou é conhecimento? Bom, as duas, a verdade é que são sim. Masturbação é pecado para as igrejas, seja ela evangélica ou católica. Masturbação é conhecimento sim para a medicina. Agora, a questão é, você é que tem que decidir o que é para você certo ou errado. O meu trabalho aqui é apenas informar, esclarecer, tirar dúvidas e apresentar a luz ao fundo do túnel, porque às vezes muitos jovens, muitos adolescentes ficam naquela sem saber o que é que podem ou não fazer. Bom, aí é o que eu digo. Pais, conversem com os vossos filhos, esclareçam essas dúvidas. Agora, não vamos ser hipócritas nesse ponto. Muitos consideram pecado, mas praticam. Outros não consideram pecado e não têm esse peso de ser pecado a masturbação. Bom, aí vai de cada um, vai da tua religiosidade, vai da tua fé, vai da tua crença, vai do teu caminho que você segue. Eu apenas tenho que alertar e informar o porquê que para muitas pessoas é pecado a masturbação e para outras não é. Isso para que nós aprendemos a respeitar as opções de cada um. Não estou a defender, não estamos aqui a dar a desculpa para o ato. Estamos assim a esclarecer uma dúvida que segue tanto jovens como adultos. Então é assim, masturbação é pecado na forma solitária por conta do teu pensamento, masturbação não é pecado se você for casado. Masturbação é positiva na saúde, masturbação é positiva como um autoconhecimento do próprio corpo. Agora, é você que vai decidir. É você que vai achar a tua resposta corretamente sobre este assunto. Bom, este vídeo é um vídeo polémico, é um vídeo que vai criar algumas dúvidas e vai criar alguma divisão entre quem vai assistir. Bom, esperamos vocês no próximo vídeo. Novamente, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, coloquem os vossos comentários e deem dicas para que nós possamos criar novos vídeos para esclarecer ou te iluminar os teus pensamentos e as tuas dúvidas para resolver assuntos de sexualidade, de relacionamento, que podem causar às vezes alguns problemas na tua cabeça e no teu coração. Bom, tudo de bom? Beijão para as minhas amigas, um abraço para os meus amigos, até uma próxima.